As religiões antigas sempre fascinaram a humanidade. Em um tempo em que o inexplicável era atribuído ao divino, mitos e rituais eram centrais na vida das pessoas. Apesar de terem sido substituídas por crenças modernas, essas práticas e histórias antigas ainda guardam segredos que intrigam estudiosos e fascinados. Neste vídeo, vamos explorar os grandes mistérios das religiões antigas, revelando os segredos dos deuses, os mitos que moldaram civilizações e os rituais esquecidos que ainda desafiam nossa compreensão. O enigma dos deuses Anunnaki. Os Anunnaki, deuses da mitologia suméria, são cercados por mistérios e teorias. Descritos como seres que desceram dos céus para governar a Terra, alguns acreditam que eles eram extraterrestres que trouxeram conhecimento avançado para a humanidade. Textos antigos como o Enuma Elish sugerem que esses deuses desempenharam um papel crucial na criação da humanidade, despertando interesse em teorias de antigos astronautas. As representações artísticas dos Anunnaki e suas descrições nos textos sumérios sugerem uma conexão entre esses deuses e as origens da civilização. Apesar das teorias controversas, a verdadeira natureza dos Anunnaki permanece um enigma, alimentando debates sobre a linha tênue entre mito e realidade. São esses mistérios que continuam a fascinar tanto arqueólogos quanto teóricos da conspiração. Os mistérios do Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era o centro de profecias na Grécia Antiga, onde a Pitonisa, sacerdotisa de Apolo, oferecia conselhos divinos. Reis e cidadãos buscavam suas previsões, acreditando que suas palavras guiavam o destino das nações. Localizado no templo de Apolo, em Delfos, o oráculo era considerado a conexão direta com o deus, uma porta para o futuro. O método pelo qual a pitonisa entrava em transe é um mistério. Alguns sugerem que vapores alucinógenos naturais induziam suas visões, enquanto outros acreditam que sua conexão com o divino era genuína. Independentemente da origem das suas profecias, o Oráculo de Delfos teve um impacto profundo na história grega, sendo parte integral das decisões que moldaram o mundo antigo. Os rituais ocultos dos druidas. Os druidas eram os sacerdotes das tribos celtas, conhecidos por sua sabedoria e conexão com a natureza. Realizavam cerimônias em locais sagrados, como florestas e círculos de pedra, onde invocavam deuses e realizavam sacrifícios. Acredita-se que seus rituais eram profundamente enraizados na observação dos ciclos naturais e na reverência pelos elementos da terra. Embora grande parte do conhecimento sobre os druidas venha de fontes romanas, que os retratavam de maneira negativa, a verdadeira natureza de suas práticas permanece envolta em mistério. Sem registros escritos, os detalhes precisos de seus rituais são desconhecidos, mas a influência dos druidas na cultura celta é inegável. Seu legado continua a inspirar tanto fascínio quanto especulação. A religião misteriosa dos Rati. Antes dos hititas, os Rati dominaram a região que hoje conhecemos como Turquia Central. A religião dos Rati era centrada em deuses ligados à natureza, como o deus da tempestade e a deusa do sol. Esses deuses eram adorados em rituais que provavelmente envolviam sacrifícios de animais e, talvez, de humanos, para garantir a prosperidade e a proteção da comunidade. Os hititas incorporaram muitos aspectos da religião Rati em seu próprio panteão, mas muitos detalhes sobre essas práticas permanecem desconhecidos. A escassez de registros diretos sobre os Rati deixa muitas perguntas sem resposta, mas é claro que sua espiritualidade influenciou significativamente as civilizações que vieram depois. A religião Rati é um exemplo da profunda conexão entre o homem antigo e as forças da natureza. Os segredos da religião egípcia. A religião egípcia antiga é uma das mais documentadas, com um panteão vasto e rituais complexos. Os egípcios acreditavam que seus deuses controlavam todos os aspectos da vida e da morte, e os rituais funerários eram essenciais para garantir uma passagem segura para o além.
No entanto, apesar da riqueza de informações, muitos aspectos dessas práticas ainda permanecem envoltos em mistério. Textos como o Livro dos Mortos e as inscrições em templos oferecem vislumbres dos desafios que as almas enfrentavam no além e dos rituais necessários para superá-los. Contudo, a verdadeira natureza de muitas dessas práticas, especialmente os rituais secretos realizados pelos sacerdotes, ainda desafia nossa compreensão. A religião egípcia continua a ser uma fonte de fascínio interminável para arqueólogos e historiadores. A religião enigmática dos etruscos. Os etruscos, que habitaram a Itália antes de Roma, tinham uma rica cultura religiosa que influenciou fortemente os romanos. No entanto, devido à escassez de registros escritos, a religião etrusca permanece um mistério. Sabemos que eles adoravam deuses poderosos e realizavam rituais elaborados, muitas vezes envolvendo sacrifícios de animais. A prática de interpretar presságios, especialmente através da leitura das entranhas de animais sacrificados, era central para os etruscos. Esses rituais eram realizados por sacerdotes especializados chamados haruspices, cujas práticas influenciaram profundamente a religião romana. No entanto, muito do conhecimento sobre os rituais etruscos foi perdido, deixando lacunas significativas na nossa compreensão de sua espiritualidade. O mistério dos rituais de Eleusis. Os mistérios de Eleusis eram rituais secretos realizados em homenagem a Deméter e Perséfone, na Grécia Antiga. Esses rituais simbolizavam a morte e o renascimento, refletindo o ciclo das estações e a fertilidade da terra. Os participantes desses rituais, que incluíam figuras proeminentes como Platão, eram jurados ao segredo, o que preservou o mistério em torno dessas práticas por milênios. Alguns estudiosos acreditam que os participantes consumiam uma bebida especial que induzia estados alterados de consciência, permitindo uma conexão direta com as divindades. Embora os mistérios de Eleusis tenham sido suprimidos com a ascensão do cristianismo, seu impacto na espiritualidade e na filosofia grega foi profundo. A verdadeira natureza dessas cerimônias ainda é motivo de especulação e fascínio. Os cultos de mistério do Império Romano. Durante o Império Romano, cultos de mistério como o mitraísmo e o culto de Ísis floresceram, prometendo salvação e vida após a morte. Esses cultos, caracterizados por rituais secretos e uma hierarquia de iniciação, atraíam pessoas de todas as classes sociais. O mitraísmo, por exemplo, era especialmente popular entre os soldados romanos, oferecendo-lhes um senso de camaradagem e espiritualidade. Esses cultos realizavam seus rituais em locais ocultos, como templos subterrâneos, longe dos olhos do público. Embora os detalhes específicos desses rituais permaneçam desconhecidos, evidências arqueológicas sugerem que eles incluíam banquetes sagrados e sacrifícios simbólicos. Os cultos de mistério ofereceram aos romanos uma alternativa às religiões tradicionais, influenciando o desenvolvimento espiritual do império. O xamanismo siberiano e os espíritos da natureza. O xamanismo é uma das práticas espirituais mais antigas, profundamente enraizada nas regiões da Sibéria. Os xamãs atuam como mediadores entre o mundo humano e o espiritual, acreditando que tudo na natureza possui uma alma. Durante seus rituais, os xamãs entram em transe para se comunicar com os espíritos, curar doenças e guiar suas comunidades. Esses rituais são acompanhados por cânticos e danças, e o uso de tambores é considerado essencial para ajudar o xamã a entrar em contato com os espíritos. O xamanismo, com sua rica conexão com a natureza, continua a inspirar tanto fascínio quanto mistério. Embora muitas práticas xamânicas sejam bem documentadas, a profundidade de seu conhecimento espiritual ainda desafia a compreensão completa dos estudiosos. Os mistérios de Ísis, deusa do Egito ao Império Romano. Ísis, originalmente uma deusa egípcia, tornou-se uma das divindades mais veneradas no mundo greco-romano.
Seu culto oferecia promessas de vida após a morte e proteção em tempos de crise, tornando-se popular em todo o Mediterrâneo. Os rituais de Ísis incluíam procissões elaboradas, sacrifícios e cerimônias que simbolizavam a morte e a ressurreição de Osíris, seu consorte. Embora o culto de Ísis tenha se espalhado amplamente, muitos de seus rituais permanecem misteriosos devido à natureza secreta das cerimônias. Seus templos, encontrados em diversas partes do Império, demonstram a influência duradoura de Ísis na espiritualidade romana. A fusão das crenças egípcias com as romanas ajudou a preservar o culto de Ísis por séculos, fazendo dela uma figura central em religiões de mistério. Os rituais funerários dos vikings, viagem para Valhalla. Os vikings, conhecidos por sua cultura guerreira, realizavam rituais funerários elaborados para garantir a passagem do falecido para Valhalla, o salão dos heróis. Esses rituais frequentemente envolviam o sepultamento em barcos, com o corpo do guerreiro acompanhado por suas armas e, em alguns casos, por escravos sacrificados para servi-lo na vida após a morte. O funeral de barco, onde o falecido era colocado em um navio que depois era queimado ou enterrado, simbolizava a jornada final para o além. Essas práticas refletem as crenças dos vikings sobre a honra, a vida após a morte e o papel dos guerreiros na sociedade. Embora descritos em sagas e crônicas, muitos detalhes desses rituais ainda permanecem obscuros, aumentando o fascínio por essa cultura. Os mistérios da Cabala, sabedoria oculta do judaísmo. A Cabala, uma tradição mística dentro do judaísmo, busca entender a natureza de Deus e do universo através de uma interpretação esotérica dos textos sagrados. A Árvore da Vida, um diagrama que representa as emanações de Deus, é central para seus ensinamentos, oferecendo uma estrutura para a compreensão da realidade espiritual. Apesar de sua crescente popularidade, a Cabala é tradicionalmente ensinada apenas a poucos escolhidos, mantendo muitos de seus segredos ocultos. A complexidade de seus ensinamentos e a profundidade de sua filosofia continuam a desafiar a compreensão, tornando-a uma das práticas mais enigmáticas e reverenciadas no mundo espiritual. As religiões antigas, com seus deuses poderosos e rituais misteriosos, continuam a nos fascinar. Cada uma dessas tradições oferece uma visão única sobre como as culturas antigas buscavam entender o mundo ao seu redor e seu lugar nele. Embora muitos detalhes tenham se perdido ao longo do tempo, os mistérios dessas religiões antigas ainda influenciam nossas crenças e práticas modernas. À medida que continuamos a explorar e estudar essas tradições, mais segredos serão revelados, oferecendo uma compreensão ainda mais profunda do passado e de nossa própria espiritualidade. Esses mistérios nos lembram que o desejo de se conectar com o divino é uma constante na história humana, independentemente da época ou cultura. Eite a próxima!